Boa noite a todos. Vou convidar vocês a cerrar levemente os olhos para que a gente possa dar início a esse bate-papo, a essa reflexão sobre essa prece de São Francisco de Assis. Hoje é a quarta e última aula. Agradecemos a toda a espiritualidade amiga que esteve conosco nesse período, as intuições, a equipe de médicos, enfermeiros, socorristas, amparadores, guardiões, companheiros, benfeitores e orientadores. A todas as entidades das mais diferentes denominações religiosas, o nosso muito obrigado pela presença, pelo abraço fraterno. É o momento que estamos aqui de corpo e alma, que nos desligamos do mundo lá fora, que encarnados e desencarnados estamos no mesmo universo dimensional, aprendendo um pouco mais, dissipando a nossa ignorância, ampliando os nossos horizontes. É o momento chamado de nossa espiritualização, onde nós vamos trocando os valores gradativamente. Vamos ampliando, vamos ressignificando, vamos redirecionando as nossas vontades e os nossos desejos. Baseado no Evangelho de Jesus, orientados pela doutrina espírita e amparados pela espiritualidade maior. Nesse sentimento de gratidão. E agradecemos também a todos aqueles que de alguma forma colaboraram para que pudéssemos estar aqui essa noite. Que todos se sintam abraçados e acolhidos. E mais uma vez reiniciamos em nome de Jesus. Que assim seja. Ok. Vamos lá. Então hoje já é a quarta aula e a prece como um todo está aqui. Então, primeira fase, segunda fase, terceira fase. Lembram disso da última aula que nós conversamos? A primeira fase nós estudamos na aula anterior. Então diz assim a primeira fase: Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Não é da minha paz, ok? Às vezes nós confundimos isso. Então quando Jesus disse que veio trazer a paz, a espada e não a paz, ele estava falando de uma paz orgulhosa, arrogante, prepotente. Então quando nós falamos paz, muitas vezes é o nosso conceito de paz. Então, a prece nos entenda que é a vossa paz. É a paz universal, é a paz mundial, é a paz de todos os seres. Onde houver ódio, que esse eu, leve o amor. O eu, em nós, a centelha divina, a consciência cósmica, leve para onde? Para o ego. Aonde tem o ódio? Está no ego. Então é o eu maior aqui, ó, onde houver ódio, e no nosso ego tem ódio, ok? Que o meu eu maior leve o amor. Onde houver ofensa, então existe muita ofensa no nosso ego. Interessante isso, né? Uma vez alguém perguntou assim: como faz para eu não precisar perdoar? Eu falei, mas é muito simples. Mas é muito simples. É só não se ofender. Só quem se sente ofendido que precisa perdoar. Se você não se ofender, você não precisa perdoar. Simples, né? Tão simples, né? E tão complicado e tão fácil. Então veja, onde houver ofensa, e onde existe ofensa? Nas camadas do ego, nos movimentos egóicos, no orgulho. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver o erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Até então, nós analisávamos essa prece, achando, pelo menos, que a gente ia levar isso para algum lugar. Nós achávamos, a gente lia essa prece e nos colocávamos na condição de levar isso para algum lugar. A menos que alguém seja o São Francisco encarnado aqui, talvez, quem sabe. Ok? Eu acredito que não. Né? Disfarcem pelo menos, pessoal. Disfarcem. Então, o que acontece? Que isso aqui está dentro de nós.
Olha, o ódio, a ofensa, a discórdia, o erro, o desespero, a tristeza e as trevas são movimentos egóicos, movimento do nosso ego, muito mais fruto da ignorância do que propriamente de maldade. Muito mais fruto de nós não sabemos exatamente quem nós somos, não sabemos de onde viemos, para onde nós vamos, o que nós estamos aqui. Então a doutrina espírita, ela nos dá esse norte. Ela fala exatamente de onde nós viemos. Ela fala para onde nós estamos indo e o que nós estamos fazendo aqui. Que o nosso principal compromisso é conosco. Não é com ninguém. Não é com ninguém. Esse é o primeiro nível de compromisso, é conosco. O segundo nível de compromisso é com a espiritualidade que nos ampara. Esse é o nosso segundo nível de compromisso. O terceiro nível de compromisso são com as pessoas, são com os espíritos. Nós não podemos inverter essa ordem. Vocês já inverteram essa ordem em algum momento ou não? Qual foi a consequência de ter invertido essa ordem? Nos atropelamos. Simplesmente nos atropelamos. Passamos por cima de nós mesmos. Quando nós decidimos e achávamos que era amor, inclusive, e não era. Era um orgulho disfarçado. Ok? Então veja, isso aqui está dentro das nossas camadas egóicas de um planeta de provas e expiações. Existe algum erro aqui? Não, é o nosso momento evolutivo. Pensem vocês que todo espírito superior, todo espírito que nós temos hoje como referência, passaram por isso. Isso fez parte do momento evolutivo deles também. Isso faz parte do nosso crescimento espiritual. Agora, quanto tempo nós vamos ficar aqui? Aí é uma decisão nossa. Aí é uma decisão nossa. Um planeta de provas e expiações, de acordo com a contagem dos engenheiros siderais, vamos falar assim, mais ou menos, são 7.000 anos. Um planeta de provas e expiações. 4.000 anos antes de Cristo, 3.000 anos depois de Cristo. Alguns já aprenderam antes de Cristo, 4.000 anos antes de Cristo. Outros aprenderam na época de Cristo. Nós estamos aprendendo agora. Algum erro nisso? Não. Mas é um período, onde é de 7.000 anos na nossa contagem de tempo, porque quando nós falamos na nossa contagem de tempo, nós temos que pensar sempre em 3 referências. Primeira referência é contagem cronológica. 7.000 anos é uma contagem cronológica, dentro da nossa estrutura, dentro da nossa referência. Planeta Terra. Outros planetas têm outra contagem cronológica. Então, dentro da nossa contagem cronológica, planeta Terra, 7.000 anos. Depois nós temos, esse é o primeiro tempo. O segundo tempo é chamado de tempo espiritual, que não é cronológico. O que é o tempo espiritual? É quando a gente percebe a situação, sente a situação. No meu tempo, falava assim, caiu a ficha. Não sei se nem ficha existe mais, né, para cair, ok? Né? E caiu a ficha. Quando cai a ficha, esse é o tempo espiritual. Não está atrelado a um tempo cronológico, mas quando você percebe a situação. Quando você chega para aquela situação e fala, chega, não quero mais. E você está arrastando aquilo há décadas. Chega um momento que você fala, isso é o tempo espiritual. Ou quando você percebe, realmente cometi um deslize, realmente não fui feliz naquela atitude. Isso é o tempo espiritual. É quando nós, como espíritos, percebemos, sentimos e reconhecemos uma situação. Esse é o segundo tempo. O terceiro tempo é o tempo de Deus. É o tempo do Pai. É o tempo onde as coisas acontecem, que leva em consideração o quê? O tempo cronológico, tempo espiritual e uma combinação de fatores. O tempo de Deus, que é o melhor, inclusive, leva em consideração uma combinação de fatores. Por exemplo, se eu tenho um resgate com alguém, estamos no plano espiritual, e essa pessoa será minha neta, por exemplo. Veja, alguém vai ter que vir antes. Vocês concordam ou não? Não é um processo, é uma combinação de fatores. Perceberam a combinação de fatores? Isso é uma combinação. Não é porque eu quero ir. Primeiro vai tal pessoa, depois vai tal pessoa, depois vai tal pessoa, depois vai você, depois vai tal pessoa. Isso é o plano A. Mas tem o plano B.
Mas tem o plano C, tem o plano D, tem o plano E, tem o plano F. Você tem um resgate com aquela pessoa. Aí eu coloco resgate com aquela pessoa entre aspas. Porque na verdade nós não temos resgate com ninguém. Nunca tivemos. Nunca vamos ter. Nós temos resgate com a nossa consciência. As pessoas só fazem parte disso. Entenderam ou não? Então o resgate está na nossa consciência. Eu tenho um resgate com tal pessoa. Não é exatamente isso. O resgate está com a sua consciência. Aquela pessoa faz parte daquilo. Porque se ela evoluir e não fizer parte daquilo, outra pessoa vai estar lá para você se autotrabalhar. Entenderam? O resgate é seu. Então, na primeira parte, primeira fase da prece de São Francisco, que é a fase mais difícil, é a mais complicada, é a mais trabalhosa, é aquela que realmente nós patinamos, fala exatamente isso, porque isso está cristalizado, cronificado dentro do nosso ego. E se a gente não tomar cuidado, já fizemos isso várias vezes, nós vamos disfarçar isso. Nós vamos disfarçar isso. Isso está na segunda camada. No desamor, eu jogo para o pseudo-amor. Aí eu vou disfarçar a tristeza com uma euforia. Entenderam ou não? Então, todos esses sentimentos aqui, se eu não perceber, se eu não aceitar, se eu não refletir, se eu não decidir, se eu não agir, eu vou jogar eles para a terceira camada. Que é o pseudo-amor. São os exageros, são os disfarces. É o desamor embrulhado para presente. Aí eu não vou melhorar. Aí eu vou terceirizar, aí eu vou justificar, aí eu vou criar uma postura para esconder isso através de um sentimento oposto. O oposto àquele, é um exagero aquele. Então a minha tristeza eu vou disfarçar com a euforia. Entenderam? Mas a partir do momento que eu uso uma técnica que eu vou reconhecer. O que é a primeira letra? Letra P. É perceber que existe aquilo dentro de mim. Eu tenho que perceber. Necessariamente eu tenho que perceber algum desses sentimentos dentro de mim. Segundo, eu tenho que aceitar. Eu tenho que aceitar. Depois eu tenho que refletir, a letra R. Eu tenho que refletir sobre aquele sentimento. Às vezes eu não consigo perceber o sentimento. Por exemplo, eu não consigo perceber os ciúmes, é um exemplo. Mas eu vou lembrar de um fato que eu surtei por causa dos ciúmes. O fato vai me dizer exatamente o sentimento. Às vezes o sentimento em si eu não consigo identificar, mas o fato que apareceu, aquele sentimento, aquele fato eu consigo. Entenderam? Então, refletir é buscar um fato onde aquele sentimento foi materializado. Porque os sentimentos eles se materializam frente a alguns fatos. Então, primeiro eu percebo, depois eu aceito, nessa sequência. Depois eu vou refletir sobre ele, tá? Refletir, ótimo. E eu tenho que tomar uma decisão. Eu simplesmente tenho que tomar uma decisão. Vou tomar uma decisão. Aí entra a ação. Então, isso aqui é uma técnica para que eu possa perceber isso. E aí sim, o eu maior, a centelha, consegue levar o que precisa aqui. É um processo gradativo, é um processo lento, que aí eu vou desestruturando a terceira camada, o pseudo-amor, ela vai desvitalizando, ela vai desmanchando, porque não tem mais por que disfarçar. Não tem mais por que disfarçar. E aí eu vou usando a humildade para entender cada um. Eu vou acolhendo cada um deles. Eu não vou negando. Se eu for negar, eu vou terceirizar. Eu vou projetar. Então eu vou aceitando, eu vou entendendo, eu vou olhando os fatos onde eles aconteceram. E à medida que eu vou analisando, eles vão diminuindo dentro de mim. Aí aquela primeira esfera vai crescendo. Ela vai dilatando, ela vai expandindo, ela vai ocupando o espaço que é dela. É o eu maior. Então o eu maior leva o perdão, leva a união, leva a verdade, leva a esperança, leva a alegria. Porque tudo isso já está. Ele não vai buscar nada isso fora. Isso já faz parte da centelha. É a nossa herança divina. Eu só preciso movimentar isso dentro de mim. Mas movimentar só na teoria, fica só na teoria. Eu preciso que aconteçam fatos, situações, e num planeta de provas e expiações vai acontecer muito, para que eu possa movimentar isso. Então é um processo chamado de pacificação.
Então a primeira fase da prece de São Francisco chama-se pacificação. Pacificar o próprio coração. Aí vem aquela perguntinha, mas eu ainda não consigo pagar o mal com o bem. Se a gente já conseguir não pagar o mal com o mal, já é um passo. E é um passo importante. É um passo importante. Talvez eu ainda não consiga pagar o mal com o bem. Mas se eu conseguir não pagar o mal com o mal, nessa fase, já é um grande passo. É como uma vez um obsessor disse assim pra gente, quer dizer que agora você está bonzinho? Eu falei, não, eu só cansei de ser ruim. Só isso. Estou muito longe de qualquer coisa nesse sentido. Mas eu cansei de algumas coisas. Cansei, literalmente falando, eu cansei. Já não me vejo mais disposto a fazer determinadas coisas. Por cansaço. Não porque eu melhorei espiritualmente, é porque eu cansei de fazer aquilo. Eu cansei de algumas atitudes. Então é uma fase intermediária. Isso é uma fase. Então se eu não consigo ainda pagar o mal com o bem, não pagando o mal com o mal, já é um passo. E é um passo importante. É um processo de transmutação. Chama-se transmutação. Então essa primeira fase é a mais difícil, sem dúvida. Ela é um pouco mais delicada, vai exigir mais esforço, mais dedicação. Vou tropeçar várias vezes, vou cair várias vezes, mas isso faz parte de um processo. Faz parte de um processo. Quantas vezes eu preciso aprender para que aquela lição faça parte do meu patrimônio espiritual? Interessante isso, a gente entender o porquê disso. Aí vem uma frase assim, que vocês já ouviram de Jesus, que a sua mão esquerda não saiba o que a sua mão direita está fazendo. Já ouviram isso? Se eu levar isso literalmente falando, que faz parte de uma didática, você fala, mas como que a esquerda não vai saber o que a direita está fazendo? Se elas estão juntas. Se elas nunca estão separadas. Né? Então é uma forma simbólica para tentar entender o que será que Jesus quis dizer que a sua mão esquerda não saiba o que a direita está fazendo, se as duas estão sempre juntas e não dá para esconder uma da outra. Aí estudando um pouco mais, se aprofundando um pouco mais, buscando entender a essência, aí eu entendi. É quando nem aquela que está fazendo sabe o que está fazendo. É tão natural, tão espontânea, tão leve o que ela faz, que nem ela percebe o que ela está fazendo. Aí a outra não consegue perceber. Entenderam ou não? Existem alguns gestos que com certeza nós já temos, né? que nós fazemos de forma tão espontânea, tão leve, que às vezes as pessoas comentam, você fica pensando, mas em que momento eu fiz isso? Já aconteceu isso com vocês ou não? Você tem dificuldade para lembrar em que momento você fez aquilo. E para aquela pessoa aquilo é uma qualidade, é uma virtude, é uma situação diferenciada. E quando ela chega e fala, você fala assim, nossa, quando que eu fiz isso? A mão esquerda não sabe o que a direita fez, porque nem ela estava sabendo de tão natural que se tornou. Pode falar. É tão natural que as duas acabam fazendo juntas e ninguém acaba se encontrando. E não percebem. É tão natural que não percebe o que está fazendo. Então quando alguém chega e fala, nossa, você fez uma atitude assim. Você fala, quando? Que momento que eu fiz? Eu não lembro. E não lembra mesmo. Porque foi tão natural, tão espontâneo, que você não registra aquilo. Então, que a sua mão esquerda não sabe, porque nem ela sabe o que está fazendo, de tão natural que seja. Então, chega um momento que o espírito ele vai evoluindo, ele vai fazendo determinadas coisas tão naturalmente, mas para fazer algo natural, espontâneo, leve, inconsciente, quantas centenas de vezes foi feito aquilo? E de forma consciente, pensando no que estava fazendo. Se esforçando para fazer. Não estou com muita vontade, mas eu tenho que fazer. Até meio contra a vontade. Aí chega uma hora que você vai fazendo, se torna inconsciente. Aí que eu fui entender o que Jesus quis dizer com a frase. Ok? Então significa que tudo isso daqui, já tem dentro de nós. Somos uma partícula divina. Tudo isso daqui, desde o momento da criação, na forma de sementes.
À medida que o tempo foi passando, que as experiências foram se sucedendo, à medida que nós entramos nessa fase, essa fase nossa é a fase mais delicada da evolução de um espírito. É a fase mais difícil. É essa fase. Provas e expiações. É o mundo que mais dá trabalho para a espiritualidade superior. Por quê? Primitivo, o próprio nome já fala. É um mundo primitivo. As próprias leis da natureza seguem por si no mundo primitivo. No mundo de regeneração, que é uma fase também, uma fase de transição, é o doente que já acredita na própria doença e colabora com o tratamento. Você não precisa se preocupar muito. Que é o doente que se reconhece doente e colabora com o tratamento. Então flui. Dali para frente, então, mundos felizes, celestes, quer dizer, aí que eles não se preocupam mesmo. Em que mundo está o problema? Provas e expiações. Porque somos intelectualmente avançados, mas moralmente atrasados. Intelectualmente século XXI, moralmente Idade Média. É exatamente isso. E eu fui muito otimista aí, tá? Eu fui muito otimista quando eu puder, porque é bem antes disso. Falei Idade Média. A nossa sociedade de hoje reflete os mesmos valores morais da Idade Média. Valores morais. A mesma estrutura de sociedade do século XXI, no quesito valores morais, é igualzinho os mesmos valores morais da Idade Média. Evoluímos muito pouco em 500 anos, vamos dizer assim, 600 anos. Muito pouco. Intelectualmente demos passo, principalmente nos últimos 100 anos. Então agora chegou o momento, século XXI, a espiritualidade está investindo maciçamente para que a gente se espiritualize, independente do caminho, independente do rótulo. Todos são caminhos. Porque o século XX foi considerado o século da matéria, das conquistas materiais e tecnológicas. O século XXI vai ser o século do espírito, das conquistas. Por isso, tudo isso está acontecendo no início do século. Parece que o século começou turbulento. Marcas da transição. Necessidades individuais e coletivas de autorresgate. De autorresgate. Depois de 2000 anos de Evangelho, precisamos ser colocados em prática. Depois de 2000 anos. Então é necessário que algumas coisas aconteçam justamente para que tudo isso nos dê a oportunidade para rever conceitos dentro de nós. Ok? Então veja, pacificar o próprio coração. Primeiro para si mesmo. Uma das técnicas é exatamente isso, é olhar para tudo isso. Então, São Francisco, quando ele traz essa prece, ele sabia que a primeira necessidade era pacificar o próprio coração. As maiores guerras, as maiores turbulências acontecem dentro dos nossos corações. Vocês já perceberam isso ou não? E chega um momento que você fala assim, autoenfrentamento. E o que é autoenfrentamento? É isso aqui, ó. Sem julgar, sem condenar, mas você acolher cada sentimento desse. Porque dentro de cada sentimento desse existe uma mensagem divina. É como se fosse um degrau para a nossa ascensão espiritual. Então, quando eu olho para o ódio, para a ofensa, para a discórdia, para o erro, para o desespero, para a tristeza e para as trevas, são degraus para o meu crescimento espiritual. Degraus. Olha, interessante. Então, não são negativos. Não são negativos. Se eu olhar com eles, com os olhos do alto amor, eles vão me ensinar muita coisa aqui. Se eu olhar para eles com os olhos do egoísmo, vai gerar sofrimento e dor. Se eu olhar para eles com os olhos do alto amor, cada um deles vai me ensinar muita coisa. Sobre mim mesmo. Não sobre os outros. Não sobre os fatos. Mas sobre mim mesmo. Sobre as minhas expectativas, muitas vezes doentias. Expectativas, muitas vezes doentias. Sobre a minha intolerância. Sobre o meu preconceito. Sobre a minha arrogância. Sobre querer as coisas milimetricamente do meu jeito. Milimetricamente do meu jeito. Aí as coisas não saem milimetricamente do meu jeito, eu me ofendo, eu me magoo. Interessante, porque a prece faz exatamente isso. Uma vez trabalhando isso daqui, entendendo isso daqui, eu vou para a segunda fase.
Tá, eu já entendi, eu já compreendi, estou colocando em prática, que vai levar um tempo, mas eu vou colocar em prática. E vou cair várias vezes, não tem problema porque faz parte do processo. Mas aí eu começo a olhar para a segunda fase, segunda parte da oração. Essa é a primeira parte, essa é a segunda parte e essa é a terceira parte. Ela é mais curtinha, mas não menos profunda. Mas eu só vou conseguir entender a segunda quando eu estiver trabalhando a primeira. Não resolvido a primeira, mas trabalhando a primeira. Enfrentando a primeira, vivenciando a primeira, experimentando isso aqui. Aí eu olho para a segunda e começo assim, ó mestre, quer dizer, é Jesus. Jesus, fazei com que eu procure, ó o eu aqui, ó. É o mesmo eu daqui, tá? Procure mais consolar do que ser consolado. Compreender que ser compreendido. Amar que ser amado. É exatamente a contramão do nosso mundo. Que todo mundo quer ser consolado, todo mundo quer ser compreendido, todo mundo quer ser amado. Interessante, porque ele explicou exatamente o contrário do que nós, planeta de provas e expiações, esperamos. Esperamos sermos consolados, sermos compreendidos e sermos amados. Aí vocês lembram, de uma vez eu expliquei para vocês que a nossa essência, não como corpo físico, não como corpo espiritual, mas a nossa essência se alimenta, lembram disso? Tem dois potes, um de 70% e um de 30%. Vocês se lembram disso ou não? Então, meu espírito se alimenta de amor. Meu espírito, minha essência. Ok? Porém, ele se alimenta muito mais do amor que ele dá do que do amor que ele recebe. O pote do receber é 30%. O pote de doar é 70%. Eu quero inverter isso. Eu quero receber muito mais do que doar. Serei um eterno insatisfeito. Um eterno insatisfeito. Por mais que o mundo me dê as coisas, por mais que as pessoas me ofereçam tudo, eu serei um eterno insatisfeito. Exigente, arrogante, prepotente, insatisfeito. Por quê? É 30%. Eu estarei sempre insatisfeito. Porque por mais que eu receba, é 30%. Vocês podem multiplicar tudo isso por 10 mil, é 30%. Por 100 mil, é 30%. O pote de receber é só 30%. O pote de doar é 70%. Então, quando você fala que eu procure mais consolar, eu estou doando. Quando eu estou compreendendo, eu estou doando. Veja, eu estou oferecendo. E é interessante isso, porque quanto mais eu ofereço, mais eu recebo. Mas primeiro eu tenho que ter esse movimento. Veja, consolar, compreender e amar. A segunda fase, se a primeira fase chama-se pacificação, a primeira fase chama-se pacificação, autopacificação. A segunda fase tem um nome, chama disponibilização. A segunda fase chama-se disponibilização. Eu estarei me disponibilizando a seguir um caminho que não é meu. Não é meu em relação ao ego, mas é meu em relação ao eu maior. Entenderam ou não? O ego não vai querer fazer isso, vocês podem ter certeza. O ego vai querer receber sempre. Sempre, 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 sempre. Ok? Então veja, a segunda fase, você está se disponibilizando a seguir um caminho que não é seu, mas que é o da sua essência. Consolar, compreender e amar. Ó, consolar, compreender e amar. Aí eu fiz uma analogia com a décima lei universal do Livro dos Espíritos. Consolar, compreender e amar é a lei do amor, da justiça e caridade. No Livro dos Espíritos é lei da justiça, do amor e caridade. Veja, olha interessante isso. O que significa? O amor consola. Vocês concordam ou não? Olha, primeiro, consolar. O amor consola. A justiça compreende. A caridade ama. Caridade é o amor em ação. Veja. Então, quando Francisco de Assis colocou nessa sequência,
consolar, compreender e amar, ele estava falando da lei de amor, justiça e caridade, que é a 10ª lei invertida em uma única palavra. Porque quando eu amo, eu consolo. Quando eu trabalho a justiça, eu compreendo. Quando eu uso a caridade, eu estou amando. Aí vem aquela perguntinha: se eu tiver que escolher entre ser justo e ser bom, o que eu escolho? Justo. Por quê? Toda pessoa justa é uma pessoa boa. Nem toda pessoa boa é uma pessoa justa. Entenderam ou não? Mas não é justiça com agressividade, porque senão vira violência. Deu para você entender? Então, se eu tiver que escolher entre ser justo e ser bom, escolha sempre ser justo. Porque toda pessoa justa é uma pessoa boa. Nem sempre uma pessoa boa é uma pessoa justa. Deu para vocês entenderem ou não? Já ouviram falar de benfeitores e orientadores? Ouviram falar? Não são as mesmas pessoas. Todo orientador é um benfeitor. Nem sempre o benfeitor é um orientador. Entenderam ou não? O benfeitor é um estagiário. Ok? O orientador é o professor. Só para vocês terem essa analogia. André Luiz, na série de livro Nosso Lar, ele foi benfeitor em todos. Vira e mexe, ele era chamado a atenção nos próprios livros. Não sei se vocês perceberam isso. Por um orientador. Por um orientador. Porque o benfeitor, o que ele é? Ele é bom, mas nem sempre ele é justo. Nem sempre ele não consegue ter uma visão aprofundada ou dilatada ou sistêmica da situação. Então, muitas vezes, ele usa a bondade na frente da justiça. Vamos lembrar um capítulo de um livro, Nosso Lar, fala sobre o vampiro. Quem leu Nosso Lar, isso não está no filme, mas está no livro, que tinha uma mulher na porta da instituição Nosso Lar, pedindo para entrar, ok? Implorando para entrar. Benfeitores foram e iam abrir a porta, até porque tem uma pessoa precisando de ajuda, não é assim? Pensaríamos da mesma forma, sim ou não? Sim. Sim ou não? Aí você me confundiu. Sim, não, ok? Olha, interessante, ele foi para abrir a porta, Narcisa foi para abrir a porta. Outros benfeitores foram, afinal de contas, tinha uma mulher, né, necessitada de ajuda, e eles já iam abrir a porta. Paulo, nesse caso, ok? Que era o vigilante responsável, bateu os olhos nela e chegou além daquela situação que ela falava. E não abriu a porta. Foi falta de caridade? Foi falta de amor? O que foi aí? Foi uma questão de justiça. Deu para você entender ou não? Quem leu o capítulo sabe. Sim. Ela seria socorrida? Sim, claro. Uma filha de Deus. Mas não da forma que ela queria, do jeito que ela queria. Porque as intenções dela eram outra, inclusive. Vê a diferença entre um benfeitor e um orientador? O benfeitor vai abrir a porta. Até porque se ele for espírita, então ele é pior ainda. Ele vai falar assim, fora da caridade não há salvação. Se ele for espírita, ele vai pegar o evangelho e vai lá. Na cara do orientador ele vai mostrar, olha, o que você fez aqui, ok? Ele vai usar essa frase. Mal sabia ele que aquele que estava ali era treinado para aquilo. Tinha os olhos mais aguçados para aquilo. Ela seria socorrida, claro, mas não do jeito que ela queria, da forma que ela queria. Entenderam a diferença entre um benfeitor e um orientador? Então vejam, a justiça compreende, ó. O amor consola, a justiça compreende, a caridade ama. Essa é a lei do amor, da justiça e da caridade. Colocar-se à disposição do Mestre. Nesse caso aqui, o Mestre é Jesus. Aqui é Deus. Quando o Francisco vai falar Senhor, ele está falando de Deus. Aqui ele está falando de Jesus. Mas é um detalhe que muitas vezes a gente não enxerga. Ele estava se colocando na condição de Jesus, para que as lições de Jesus pudessem falar mais alto
dentro do coração dele. Então ela se coloca uma tríade, é um ciclo didático de internalização. Essa tríade, amor, justiça e caridade, é uma tríade, é um ciclo didático de internalização dentro de nós. A prece inteira é para nós. Inteira é para nós. Essa prece não é para fora de nós. Não é para a gente colocar isso para fora. Você tem que vivenciar essa prece dentro de você. Então, fazer com que o eu procure mais consolar quem? O ego. Compreender quem? O ego. Então veja, é o eu abraçando, acolhendo, entendendo o que está acontecendo aqui. Então é uma fase que você se coloca em disponibilização para consolar, compreender e amar esses sentimentos aqui, ó, dentro das lições de Jesus, dentro daquilo que Ele nos trouxe. Veja, e a lei, no livro dos Espíritos, 10ª lei, lei de justiça, de amor e caridade. Então, é uma lei universal, onde Francisco, essa lei veio muito depois de Francisco, ele coloca exatamente nessa condição, para que a gente possa entender como se trabalhar isso dentro de nós. Então, não é como eu quero, é como Paulo disse, o apóstolo Paulo disse, já não sou mais eu que vivo em mim, mas Cristo vive em mim. Entenderam? Nesse momento, ele perde a personalidade, começa a viver a individualidade. Entenderam ou não? A individualidade é esse eu aqui, ó. Quando ele fala Cristo, ele não estava falando de uma personalidade. E olha que interessante, ele não fala, não é mais eu que mais Cristo. Ele está falando de Cristo, não está falando de Jesus. Jesus é uma personalidade. Entenderam ou não? Jesus é uma personalidade. Está falando de Cristo, de sentimento. Aí ele estava falando de sentimento. Então, quando nós falamos de Jesus, por exemplo, é o amor materializado. Nós demos um nome para o amor. Chamamos ele de Jesus. Mas quando Paulo fala que é Cristo que vive em mim, ele não estava falando exatamente de uma personalidade, mas ele estava falando de um sentimento maior. Ok? Não é que ele perdeu a sua essência, não perdeu nada da sua essência. Ele só internalizou as lições essenciais do amor. Entenderam? Aí passamos para a terceira fase. Olhando, analisando, refletindo sobre a segunda fase, sem perder o nosso jeito, cada qual do seu jeito, da sua forma. Aí eu vou olhar para a terceira fase, que diz assim, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Essa terceira fase não é mais pacificação ou disponibilização, ela chama autonomia. Você já tem o controle da sua vida. Deu para você entender ou não? Você tem o total controle dos seus sentimentos. E aí quando você começa a olhar esses verbos aqui, dando, perdoando e morrendo, você percebe que eles estão, para quem estudou um pouquinho de português, lembra, Estão no tempo gerúndio. O que é tempo gerúndio, quando assim fala dando, perdoando e morrendo? Tudo bem que já faz uns 6, 8 meses que passamos dessa fase, da escola, do português, já faz quase um ano já, ok? Então a gente vai perceber que esse tempo gerúndio, ele tem um significado, ó. Francisco usa os verbos no tempo gerúndio. O que é o tempo gerúndio? É um tempo do verbo que indica uma ação que não se interrompe. É como se fosse um presente contínuo. Entenderam ou não? Verbo no gerúndio é uma ação que não se interrompe. Um presente contínuo. Olha como funciona. Dando, perdoando e morrendo é um tempo presente. Um ato é uma atitude. É uma atitude inconsciente, natural, espontânea, leve. Você está fazendo, você não precisa nem pensar mais do que você está fazendo. É aquela história da mão esquerda. É tão automático isso, é tão simples isso, é tão leve isso, que você simplesmente vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo. Aí dentro dessa estrutura aqui, vou lembrar de uma história, talvez vocês conheçam, talvez não, que tinha um filósofo que tinha os seus discípulos. E entre esses discípulos que ele tinha, tinham dois que se destacavam, dois meninão.
Okay? Se estudavam, eram aplicados, gostavam daquilo, né? Colaboravam sempre. E ele chamou a atenção do filósofo ao ponto do filósofo falar assim para eles: olha, vocês estão indo muito bem, muito bem. Se vocês continuarem assim, daqui 1 mês eu vou levar vocês a conhecerem um sábio. Quer dizer, o sábio está acima do filósofo. Está acima do filósofo. E os meninos ficaram empolgados, se esforçaram mais ainda, se dedicaram mais ainda. Chegou próximo, na semana próxima, o filósofo falou assim para eles: será sábado. Nós vamos sábado lá. Ele mora numa casinha, no alto de uma montanha. E nós vamos até, já conversei com ele, já entrei em contato com ele, ele estará nos recebendo. Vai nos receber no sábado à tarde e no domingo pela manhã. Preparem as perguntas, porque ele é um sábio. Prepare todo tipo de perguntas. Vocês têm 1 semana para preparar todas as perguntas, porque ele é sábio. E foram. No pé dessa montanha, todo sábado, tinha como se fosse uma feira. Todo mundo levava de tudo. Eram várias aldeias que se reuniam ali para trocar mercadoria. Para trocar mercadoria. Então você imagina, várias aldeias, várias comunidades, tudo ali. Uma verdadeira feira ali, todo sábado. Então eram centenas de pessoas trocando mercadoria ali. Então a gente aproveita e conhece a feira, como as pessoas vivem, quais são os seus valores, né? Qual é o estilo de vida deles. Vai ser um aprendizado para nós também, porque eu marquei com eles só depois do almoço. Então a gente vai passar a manhã toda, depois tem um monte para a gente subir. E vai levar umas 2 horas para chegar na casa dele, fica bem no alto da montanha. Então a gente vai ficar lá até umas meio-dia mais ou menos na feira, vamos chegar cedo, depois a gente vai, umas 2 horas estamos lá, ficamos até às 6, depois nós descemos. Combinado. Chegou lá, viram toda aquela bagunça, aquele monte de gente falando, trocando mercadoria, animais para todo lado. E eles viram que tinha um outro menino lá que estava subindo com vários animais para o alto da montanha. E entre esses animais tinha um porquinho, gordinho, filhotinho, perninha curta, que estava com dificuldade para subir aquilo ali. E o menino batia no porquinho. Quanto mais ele batia, mais o porquinho gritava, menos ele andava. Então vocês imaginam a cena. Imagina a cena. E eles ficaram todos ali olhando aquela cena. Quando o filósofo foi ajudar, entrou um senhor na frente, se agachou e pediu para o menino colocar o porquinho nas costas dele, que ele ia ajudar a subir. Todo mundo ficou meio assim, né? Porque como queria aguentar o peso de um porquinho, ia subir uma ribanceira, mas abaixou, colocou com uma certa dificuldade, subiu e foi embora. Chegou meio-dia, eles subiram. Chegaram lá, eles viram que aquele senhor que carregou o porquinho era o sábio. Um olhou para o outro, o filósofo já sabia, mas ficou quieto. Um cutucou o outro, tal, ficaram ali conversando. Passaram a tarde inteira conversando, ele explicou um monte de coisa, respondeu várias perguntas. Desceram e no meio do caminho perguntaram para o filósofo: por que ele carregou o porquinho? O filósofo falou assim: porque a consciência dele não permitiria agir de uma forma diferente. Se ele não fizesse, ele ficaria dias, semanas pensando naquilo. Por isso que ele foi e agiu. Tá bom, tá tudo certo. Foram embora, no outro dia voltaram lá. Chegaram lá, ficaram a manhã toda com o sábio conversando, fizeram mais um monte de perguntas. No final, um dos meninos perguntou assim para ele: nós já sabemos a resposta, mas a gente queria ouvir do senhor a resposta. Nosso mestre aqui já nos falou, mas a gente queria ouvir de você a resposta. Tudo bem, pode fazer a pergunta. Por que ontem de manhã, lá na feira, você teve aquela atitude de carregar o porquinho? O sábio olhou para ele e falou assim: não carreguei nenhum porquinho. Aí um olhou para a cara do outro, tinha certeza que tinha sido ele, né? Perguntaram de novo, falou: não, vocês me confundiram com alguém. Eu não fiz isso. Não convenceu, mas tudo bem, né? Tá tudo certo. Ele já falou que não foi ele. Mas se o próprio filósofo tinha confirmado, aí que eles não entenderam. Respondeu tantas perguntas, a última ele não respondeu. E confirmou que não tinha sido ele. Ok, foram descendo. E aí o filósofo, no meio da jornada, começou a rir sozinho.
Aí os meninos falaram, já não basta o sábio não responder, o nosso mestre ainda está rindo sozinho. Nós estamos bem arranjados nós dois, né? Porque um não lembra o que fez, o outro está rindo sozinho, e o filósofo desceu rindo o tempo todo. Quando chegaram na beira da montanha, o filósofo falou assim, quando vocês me perguntaram ontem, por que ele carregou o porquinho, eu respondi como filósofo. Aquilo é uma resposta de filósofo. O filósofo realmente, se não tivesse feito, ele ia perguntar, questionar, poderia passar a semana inteira tentando entender o porquê que ele não tomou atitude. Quando o sábio diz que não lembrava mesmo, porque para ele aquilo era inconsciente. Ele faz aquilo todo dia, a toda hora, a todo momento. Ele não ia se lembrar do fato mesmo. Entenderam? Isso aqui, ó, dando, perdoando e morrendo. Você vai fazendo de tal forma, que se torna inconsciente. Então a diferença entre o sábio e o filósofo é que o filósofo sabe porque está fazendo. E o sábio não sabe porque está fazendo. Por que ele não sabe? Porque ele já passou da fase de filósofo. Ele já passou daquela fase de pensar o que ele ia fazer. Ele simplesmente faz. É tão natural, tão espontâneo, que ele não registra. Ele não registra aquilo que ele está fazendo. Então a terceira fase da autonomia é isso. É você fazer coisas, depois de ter feito centenas de vezes, ou milhares de vezes, e aquilo se tornou um patrimônio espiritual, ao ponto de você fazer e não registrar. Você não registra a informação, a atitude, porque já é algo muito espontâneo, muito automático, inconsciente. Você não tem a consciência do que você está fazendo. Nós ainda estamos na fase da consciência, nós. Sábios não têm essa consciência porque já passaram dessa fase. Ele tem que estar pensando o que vai fazer ou por que não fez. O sábio simplesmente faz. Simplesmente faz. Então veja, antes de receber, essa é uma lição. Antes de receber, precisamos doar. Essa é a lição da terceira fase da oração. Antes de querer receber alguma coisa, vamos entender que o significado da vida, o verdadeiro significado, o sentido da vida, está em doar. Qual é o verdadeiro significado? Qual é a vida que vale a pena? Qual é a vida bem vivida? É aquela que eu estou me doando. Sem cobrança. Sem cobrança. Porque se eu estou cobrando, eu não estou doando, eu estou barganhando. É diferente. É muito diferente. Ok? Então veja, antes de receber, precisa doar. O aprendiz doa e recebe amor de si mesmo. Olha interessante isso. O aprendiz aqui, estamos nesse processo, ele doa e recebe. Por que ele doa e recebe? Porque o universo tem uma lei, chamada lei do retorno. Vocês já ouviram falar disso? Ok? Essa é a lei do retorno. À medida que você doa, você recebe. Doa para quem, recebe de quem. Doa de si mesmo, recebe de si mesmo. Deu para vocês entenderem ou não? Eu não preciso ficar esperando receber alguma coisa de fora. À medida que eu estou doando, eu estou recebendo. Porque é um fluxo natural do universo. Doar e receber. Então você doa de si mesmo e recebe de si mesmo. Vamos imaginar numa flor. Vamos imaginar numa flor que exala um perfume. Todos vocês já tiveram essa experiência, já viram alguma coisa parecida. Ok? Ela está o quê? Doando o quê? Perfume, sim ou não? Mas ao mesmo tempo que ela está doando, ela está perfumada. Entenderam ou não? Por esse exemplo ficou mais fácil? O que uma flor faz? Ela exala um perfume. Mas ao mesmo tempo que ela exala o perfume, ela se alimenta do perfume. Ela sente o próprio perfume. Então ela não precisa que alguém leve um perfume diferente para ela. É o perfume dela. Então ela se alimenta, ela está envolvida com o próprio perfume. Então, quando Francisco fala, antes de doar, o Pedro diz, doa e recebe amor de si próprio. De quem? Eu. Que é amor, que é essência.
Então, toda vez que eu olho para isso aqui e dou alguma coisa, eu recebo de mim mesmo. É um processo de retroalimentação, ok? Você se alimenta da sua essência. E qual é a nossa essência? Divina. Não somos uma centelha divina? Da onde vem esse fluxo? Do universo, de Deus, da natureza. É que nem a questão da prece. É a mesma coisa da questão da prece. No Livro dos Espíritos tem uma questão, século XIX, cabe muito bem essa questão, mas se pergunta se a prece é agradável a Deus. Vamos analisar isso melhor. A pergunta está correta. Mas será que Deus precisa ser agradado? Primeira vez que eu li essa questão, eu falei, mas será que ele precisa disso? A frase amai-vos uns aos outros. Exato. Sim, mas aqui primeiro você tem que aprender o auto-amor. Primeiro você tem que trabalhar o auto-amor. Eu só vou conseguir amar o próximo se eu amar a mim mesmo. Então a prece, na verdade, é uma conversa entre a personalidade e a individualidade. Entre o ego e o eu. Por isso que eu preciso fazer a prece. Só que quando eu sente a vibração da prece, a vibração, não são as palavras, ele entra em comunhão com o todo, com o universo, com Deus, com a natureza. Aí ele se sente amado, acolhido, amparado, fortalecido. Mas não é exatamente para agradar a Deus. Deus não precisa que a gente seja agradado, não precisa. Porque ele já é o amor, já é tudo. Deu para você entender? Quem precisa disso somos nós que precisamos. Então veja, antes de receber precisamos doar. O aprendiz doa e recebe amor de si mesmo. A doação é uma entrega amorosa ao universo. A doação é uma entrega amorosa ao universo. O perdão é uma doação profunda de amor. Olha, o perdão é uma doação profunda de amor. É engraçado quando se fala de perdão, porque... Interessante, né? Porque só espíritos atrasados perdoam. Não é? Eu preciso ser atrasado para perdoar. Eu preciso ser atrasado. Eu preciso ser um espírito de provas e expiações. Eu preciso estar nessa... para perdoar. Porque dali para cima eles não perdoam, tá? Até porque eles não se ofendem. Só quem se sente ofendido precisa perdoar. E quem se ofende são os espíritos de provas e expiações. Não espíritos embrutecidos. Embrutecidos não perdoam e ainda se vingam. Embrutecidos não perdoam e se vingam. Espíritos atrasados perdoam, precisam perdoar. Só que a palavra perdão é perdoar. Só que quem tem alguma coisa para doar, consegue perdoar. Entenderam ou não? A própria palavra já é autoexplicativa. Eu vou dividir no meio, perder de um lado, doar do outro. Só vai perdoar quem tem alguma coisa para doar. Só quem não tem nada para doar, não perdoa e ainda se vinga. Ok? Então veja, o perdão é uma doação profunda de amor. Não é mais uma escolha. Eu vou escolher perdoar. Não. Você vai perdoar. Porque te faz bem. Que te faz feliz, que te deixa leve, que você vai entender as causas, os porquês, as razões. Você pode não aceitar o fato, é um direito, mas você vai entender que no fundo, era para o seu crescimento espiritual também. Também. Ok? Então veja, não é mais uma escolha, é simplesmente perdoa. Então veja, o tempo está no presente. Está no tempo gerúndio, é uma ação que não se interrompe, é um ato contínuo. Você vai trabalhando, você vai sentindo e você vai trabalhando. Tudo isso aqui está acontecendo dentro de nós. Não está acontecendo com ninguém, nem que esteja do nosso lado. Eu não estou levando essa prece para ninguém. Tudo isso está acontecendo dentro de mim. E aí, veja, morrer significa transmutar. Quando fala morrendo para a vida eterna, já imaginamos qualquer outra coisa, né? Não, morrer no sentido essencial da prece é um processo de transmutação, de renovação, de ressignificação. Morrer significa transmutar. Do ego é a morte das paixões. Então, morrendo, a gente imaginava que era morrendo fisicamente e viver na vida eterna, né? De preferência num campo de golfe. É isso que está tocando harpa. A gente estava imaginando alguma coisa nesse sentido.
Morrendo na vida eterna, não, nem foi esse sentido, mas era a forma que nós interpretamos. O que estava errado? Não, estava de acordo com a nossa interpretação. O morrer que ele fala aqui é a morte das paixões que nos consomem. Não é uma questão de estar encarnado ou desencarnado, pessoal. Não tem esse significado. É morrendo que se vive para a vida eterna, significa o quê? É morrendo que você se sente eterno. Você se sente espírito. Você se sente como uma individualidade cósmica. Um viajor do universo. Nossa, uma individualidade cósmica. Onde é a nossa casa? É o universo. Um viajor do universo. Porque estou aqui, estou ali, estou nas escolas que eu preciso de aprimoramento. Mas onde é a minha casa? É o universo todo. É o universo todo. Então, o morrendo ou morrer significa transmutar. Não tem nada a ver com morte física isso daqui. Tem a ver com a morte das paixões. A morte do ego. Do ego. Quando nós analisamos algumas passagens de Jesus, né? Nós temos que aprender a interpretar de uma forma um pouquinho mais profunda, um pouquinho mais dilatada, né? E Jesus foi tentado. Já ouviram essa frase ou não? Só é tentado quem tem ego. Jesus não tinha. Que, entre aspas, o diabo ia oferecer para ele se já era o dono de tudo? Foi ele que idealizou o planeta Terra. O que você vai oferecer do planeta Terra para alguém que idealizou o planeta Terra? Veja. Se já era um Cristo há 4,5 bilhões de anos atrás. Antes do planeta Terra existir, ele já era um Cristo. Ele já era um Cristo. Nosso irmão mais velho. Como existem irmãos mais velhos ainda. Ok? Então, Jesus foi tentado. Mas o tentado tem a ver com ego. Por que nós somos tentados em relação a algumas situações? Por causa do ego. Quem nos tenta é o nosso ego. A partir do momento que você não tem o ego, você não é tentado por nada, se você sabe o seu valor. Então, quando ele fala que morrer significa transmutar, não é eliminar. Quando você fala transmutar o ego, não é você eliminar, não. Você transformar, você renovar. Você entender que o ego não é ruim em si, mas ele é muito mais camadas de ignorância do que de maldade. Ignorância em relação a nós mesmos. Se somos filhos de Deus, não servos de Deus, mudamos já, né? Já mudamos esse conceito, né? Antes a gente era servo de Deus, né? Agora nós somos filhos de Deus, já melhorou um pouco esse conceito. Se nós somos filhos de Deus, a sua imagem e semelhança, estamos na fase ainda do ego, é porque esse ego, para nós agora, que já foi muito importante, muito importante, mas que nesse momento está deixando de ser importante, porque nós já percebemos que a causa da nossa infelicidade tem a ver com o ego. E quando fala infelicidade, né, o prefixo in, interessante, né? Porque não existe o contrário de felicidade. Não existe o contrário de felicidade. O prefixo in na frente de felicidade significa a negação da felicidade. Não existe o contrário. Como não existe o contrário de vida. Não existe o contrário. É morte? Não. O contrário de morte é nascimento. Mas não existe o contrário de vida. Tem algumas palavras que não tem contrário. Vida não tem contrário. Felicidade não tem contrário. Quando você fala infelicidade, eu estou negando a felicidade. Que já existe, mas eu estou negando algo que existe. Algo que é real. Então a nossa infelicidade tem muito mais a ver com o ego do que com a nossa essência. A partir do momento que entra num processo de transmutação, que é lento, é gradativo, que eu vou refletindo, eu vou pensando que essa oração, que é a segunda oração mais importante. A primeira é o Pai Nosso. Essa, no mundo cristão, essa é a segunda oração. E é o segundo código de felicidade. O primeiro é o Sermão da Montanha. Esse é o segundo código. As pessoas estão buscando a felicidade. Tem o Sermão da Montanha, que é o primeiro código de felicidade. O segundo código de felicidade é a prece de São Francisco. Porque ele nos mostra exatamente como sermos felizes. Como sermos felizes. Mesmo encarnado, mesmo estando no planeta de provas e expiações.
eu não preciso esperar um mundo feliz para ser feliz. Não, eu posso ser feliz no momento de provas e expiações, no momento que eu estou vivendo, encarnado. Posso ser feliz? Devo. É que eu posso, eu devo. Eu só preciso saber o que é felicidade, que eu ainda não sei. Mas felicidade é exatamente isso aqui, ó. É olhar para dentro de nós mesmos, entender que somos uma centelha divina, que estamos mergulhados no amor de Deus e desconhecemos isso. É interessante isso, né? Porque nós desconhecemos. Assim como os peixes no oceano desconhecem a existência da água, eles vivem, procriam, evoluem e desconhecem a existência da água. Nós fazemos tudo isso também com muito mais requinte, com muito mais inteligência, e desconhecemos que estamos mergulhados no amor de Deus. Desconhecemos que estamos mergulhados no amor de Deus. E tudo que eu fizer contra esse sentimento, eu estou fazendo contra mim. Estou fazendo contra mim. Ninguém machuca ninguém sem machucar-se a si mesmo. Porque não está na nossa essência machucar alguém, magoar alguém, ferir alguém, prejudicar alguém, matar alguém. Não está. Se está acontecendo é porque nós somos ainda espíritos ignorantes em relação a nós mesmos. E todo ato de crueldade, de violência que existe no planeta Terra, todo, no fundo, é um pedido de socorro. De alguém que ainda não aprendeu a amar. Então precisa agredir, precisa violentar. Mas no fundo, é um pedido de socorro. Alguém que está literalmente desesperado. Porque não está na nossa essência. Não está na nossa essência. Então chega um momento, e é o nosso momento, onde a gente começa a olhar tudo isso aqui com os olhos do alto amor. Reeducação emocional centrada no alto amor, que é o inverno das emoções. O inverno das emoções significa o quê? Onde nós nos recolhemos e nos acolhemos na própria essência. Reeducação emocional centrada no alto amor significa o inverno das emoções. O que acontece no inverno com as flores? Elas recolhem e se acolhem nas próprias emoções. Não é assim que elas fazem? A gente olha de fora e acha que elas morreram. Não. Não morreram. Não morreram. Elas só são recolhidas e acolhidas na própria essência. Então, nos momentos de tormentas da nossa vida, todos nós temos, isso faz parte, nós temos que aprender a recolher e se acolher na própria essência. Não onde está a nossa essência? Nisso. No eu maior. O eu maior está preparado para nos acolher. Mas o ego tem que se recolher. Entenderam ou não? O ego tem que entender que ele não suporta determinadas situações. Então ele precisa se recolher. Quando ele se recolhe, que ele para de brigar, que ele para de xingar, que ele para de terceirizar, que ele para de justificar, que ele para de achar que o mundo está errado. Quando então ele se recolhe e silencia, através de um silêncio externo e interno, o eu acolhe e aquece. Deu para você entender ou não? O eu maior, que é o amor, ele simplesmente acolhe, sem julgar, sem condenar, sem criticar. Não, acolhe e vai entender o porquê de cada situação. E de cada situação sai um degrau para a evolução espiritual. E à medida que você faz isso, você se sente fortalecido. Você se sente envolvido. Você se sente gente. Você se sente um ser humano. A proposta é o quê? Ser humano. Então, essa oração, olhada para dentro, nos traz exatamente aquilo que nós precisamos. O que nós precisamos? O que o ser humano, vamos falar melhor, né? O que o humano do planeta de provas, expiações, quer ser? Ele quer ser um ser humano. Mas essa transmutação em humano, para ser humano, né? Precisa de um processo. Precisa, no nosso caso especificamente, tá? Porque a espiritualidade tem 1000 caminhos e todos são caminhos. Estou falando do nosso caso. Nos trouxe essa oração. Esse caminho, que não é o único, claro que não, mas sem dúvida nenhuma é um dos melhores caminhos. Assim como o Sermão da Montanha.
Por quê? Como diz o livro, uma reflexão psicológica, transpessoal, consciencial sobre oração cósmica de Francisco de Assis para a construção de um novo eu. Uma oração cósmica. Significa que a espiritualidade superior trabalha isso? Sim. Sim. Como que é a interpretação que eles dão? Não faço nem ideia. Não vou entender. Não vou entender, mas é exatamente a mesma oração. Assim como o Sermão da Montanha. Com certeza com um olhar mais profundo. Mas por que eles estão no degrau de cima? Simples. Qual foi o caminho? A internalização. Então qual é o segredo dessa oração? A internalização da oração. Eu tenho que internalizar essa oração dentro de mim. Dentro de mim. De forma gradativa, respeitando os meus limites, respeitando o meu momento, respeitando até onde eu consigo, até onde eu aguento, mas respeitando. E aí, devagarzinho, gradualmente, eu vou entendendo e vou assimilando. Eu vou assimilando. E nisso meu espírito, minha individualidade vai se fortalecendo. Os problemas vão acontecer? Sim, vão. Vocês podem ter certeza. Em compensação, estarei mais fortalecido. Estarei mais dentro de mim mesmo. Estarei com a minha vida nas minhas mãos. Eu não darei mais a minha vida como um controle remoto para o mundo controlar. Fica triste, fica alegre, chora, dá risada. Não. Quem tem o controle da minha vida e das minhas emoções sou eu. O controle tem que estar na minha mão. Não são fatos externos. Não são os fatos externos que vão me tirar do eixo. Eu que tenho que decidir quando chorar e quando rir. Isso aí chama-se autonomia. Isso chama-se autonomia. É fácil? Não. É impossível? Não. Por isso que estamos aqui. É o primeiro passo? Sim. Quer dizer que a interpretação anterior estava errada? Não. Sem dúvida que não. Aquilo foi um primeiro degrau. Aqui é o segundo degrau. E outros degraus virão, com certeza. À medida que a gente vai se espiritualizando ainda mais, a espiritualidade vai trazendo mais informações, e nós vamos crescendo como seres humanos. Então, se a proposta é ser humano, nós temos dois caminhos. Dentro do universo cristão, o Sermão da Montanha e a prece de São Francisco. Muito material, muita reflexão, dentro daquilo que a gente pode. O Espírito de Deus só pede aquilo que a gente pode. Nem 1 milímetro a mais. Nem 1 milímetro a mais. Então, as situações que acontecem conosco, de alguma forma, estão personalizadas para a nossa estrutura mental. Nem mais, nem menos. É o que a gente aguenta. Então, se hoje a gente aguenta enxergar um pouco mais, é um pouco mais. Se amanhã eu conseguir enxergar um pouquinho mais, vou enxergar um pouquinho mais. Porque eu começo a encontrar as entrelinhas. A profundidade de cada colocação. E assim terminamos o estudo de 6 horas do Sermão da Montanha, do Prece de São Francisco, desculpa. Pode fazer. Pode fazer. Para ter essa mudança, a gente tem que reconhecer o ego. Tem que reconhecer, necessariamente. Sim. Às vezes você não reconhece o sentimento, você reconhece o momento que aquilo aconteceu. Às vezes é difícil reconhecer o sentimento, ok? Então, por exemplo, a inveja. Será que eu sou invejoso? É difícil você entender o sentimento. Aí uma situação acontece, desde da inveja, e você sente inveja. Aí você entendeu que você é invejoso. Entenderam ou não? Então, identificar o sentimento é difícil. Identificar a situação que o sentimento veio é mais fácil. Aí você consegue identificar. Uma outra pergunta. Por exemplo, que a gente sempre fala, eu não sou, assim, eu sou responsável por aquilo que eu falo. Sim. Pelo que você entende, sim. Não é responsabilidade minha. Aí tem gente que fala, parece que é mais ou menos assim, eu não sou responsável por aquilo que eu falo, mas por aquilo que você entende, eu não sou responsável. Coisa assim. Eu sou responsável por aquilo que eu falo. Aí sim. Eu não sou responsável por aquilo que você entende, porque é a sua interpretação. A sua interpretação eu não sou responsável. Exato, exato. Eu falo, eu sou responsável. Ah, sim, sem dúvida. Daí não dá para tirar a responsabilidade Exato. de quem fala. Sim, né?
Eu sou responsável por aquilo que eu sinto e por aquilo que eu falo. Ok? Interessante. Mas como a pessoa vai interpretar aquilo, aí é a responsabilidade dela. É o ego dela. Ok? Mas às vezes a gente tem que pensar se é o melhor tempo para a gente falar o que a gente tem para falar. Já meio que antevém tudo o pessoal. Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Né? É lógico que nem ela colocou bem, né? A didática de Jesus. Né? A gente tem que às vezes entender qual era a didática de Jesus. Antes dele trazer qualquer ensinamento, ele olhava como que era o perfil psicológico, qual era a realidade, qual era a cultura, qual era a vida que eles levavam. E ele trazia o seu ensinamento baseado naquilo. Deu para você, para aqueles... Então, se ele estivesse falando com pescadores, ele criaria uma parábola que envolvesse pesca. Entenderam ou não? Se ele estivesse falando com agricultores, ele ia envolver uma história que tivesse envolvido plantações. Então, nós também, às vezes, entendendo um pouco do perfil das pessoas, do momento das pessoas, você vai tentar colocar a coisa de tal forma que fique mais fácil para a pessoa entender. Eu vou levantar aqui uma lembrança de próprio Chico Xavier, que disse o seguinte: a verdade é como um diamante, vale como um diamante, é maravilhoso como um diamante, mas se jogada na cara de alguém, machuca como uma pedra. Então de nada adianta você jogar um diamante na cara de alguém, porque para quem recebeu, tanto faz se é um diamante ou se é uma pedra, vai machucar de qualquer jeito. Então nós às vezes temos que ter essa sensibilidade, vou falar tal coisa para determinada pessoa. Entendendo um pouco daquela pessoa, você tenta colocar a coisa de tal forma que ela possa entender melhor, sem que machuque, sem que agrida. Então eu sou responsável por isso também. E quando você pega os livros da série Nosso Lar, os 16 livros, né, 13 mais 3, existem alguns momentos que falam, nossa, eles não falaram a verdade. Eles mentiram? Não, eles omitiram. Por quê? Porque a verdade naquele momento, naquela situação, complicaria ainda mais a situação. Então, não que eles mentem, eles omitem, esperando o momento certo. Esperando para falar, mas num outro momento. Na série inteira dos livros falam isso. Vou dar um exemplo que vocês vão lembrar bem. André Luiz, em Nosso Lar, perguntando da Zélia, que é a mulher dele. Vocês lembram disso ou não? Não lembram? E Zélia, minha esposa, como que ela está? Ela estava casando. Tá bem, tá bem, tá bem. Né? Tá tudo bem, eu sei, tá tudo bem. Posso ir lá? Não, agora não. Entenderam ou não? Seria o momento para ele ir ou não? Não seria o momento para ele ir. Naquele momento não, ele foi depois e surtou. Assim, ele deu uma surtadinha básica. Imagina se ele fosse naquele momento. Entenderam? Então, lendo os livros, a gente começa a entender como que eles trabalham. Benfeitores e orientadores. E querendo ou não, a gente usa disso também para o nosso dia a dia. Para a nossa prática, através desses exemplos. Através desses exemplos. Né? Então, a verdade que fere, que machuca, para quê? Dessa forma. Aí o próprio Chico Xavier diz assim, num outro livro, escrito pelo Bacelli, o Evangelho do Chico Xavier, e uma das frases diz o seguinte: às vezes é melhor uma mentira que consola do que uma verdade que fere. Entenderam ou não? Então eu preciso mentir? Não, não é isso. Entenda de uma forma mais profunda. De uma forma que você possa compreender, consolar, compreender e colocar as palavras de forma que não agrida, que não machuca, que não fira as pessoas, mas que você não deixe de falar no momento certo e na hora certa, como a Vitória disse. Então nós somos sim responsáveis por aquilo que nós falamos, mas nós temos que ter alguns filtros nesse sentido. Né? Pensem que quando as pessoas têm que falar alguma coisa com a gente, como que a gente gostaria que a coisa viesse? Não precisa ser de uma vez. Né? A gente tem que ter esse tato fraterno, vamos dizer assim. Sim. Então, é internalização. Exato. A gente tem que, às vezes, a água da paz. Lembram disso ou não?
Todo mundo lembra da água da paz, né? Às vezes colocar um pouco de água na boca, aquilo ferve, tá? Vai a 120 graus, a coisa fervendo ali, mas você não falou. Né? Mas isso é um processo, tudo isso que ele está falando é um processo. É importante que a gente olhe para tudo isso e aos poucos, e bem aos poucos, a gente vá assimilando isso, entende? Não é exatamente para os outros, a gente está fazendo isso para a gente. A prece inteira está dentro de nós, não tem nada, eu não vi nada aqui que eu ia levar para algum lugar. Nada, absolutamente nada. Tudo isso vai ser trabalhado dentro de mim, comigo, entre o eu e o ego. Está tudo dentro. E a gente quer buscar fora. Não. Porque acho que é mais fácil. Muito mais fácil levar isso aqui para fora. Mas é muito mais simples, inclusive, levar isso aqui para fora. Difícil é levar isso aqui para dentro. Esse é o nosso desafio. Esse é o nosso desafio. Né? É como fala Raul Teixeira, né? Companheiro do Divaldo, né? É uma frase dentro de um contexto. Essa frase está dentro de um contexto. Ele fala assim: o espiritismo não é para quem quer, é para quem aguenta. Ok? Ele é uma frase do Raul Teixeira em uma das suas palestras. Ele fala isso. O espiritismo não é para quem quer, é para quem aguenta um negócio desse. Entender que uma frase, uma oração dessa é para você e que não tem nada de errado com o mundo. Nossa, ficou pior agora, né? E que não tem nada de errado com o mundo, está tudo correto como está. Tudo está correto como está. Tudo está certo como está. Mas o meu olhar para o mundo que tem que ser diferente. Entenderam ou não? É o meu olhar que tem que ser diferente. Não é que eu não esteja enxergando as coisas que estão acontecendo. Não é essa a colocação. Não é essa a colocação. É que nem a semana passada, essa semana, né, que saiu um noticiário aí de uma situação de um rapaz aí que cometeu algumas situações bem complicadas, tá? Não vou levantar a questão aqui, que quem assistiu um pouco de jornal nessas 2 semanas sabe o que eu estou falando, tá? E no Evangelho segundo o Espiritismo, ali, prece para os criminosos. Quem é espírita sabe. Era fácil criticar, condenar, julgar e agredir? Era, o mundo inteiro estava fazendo isso. O Brasil inteiro estava fazendo isso, ok? Serei só mais um para fazer isso. Só mais um. Estou concordando? Claro que não, com o que ele fez. Prece para os criminosos. Está aqui, ó, Evangelho segundo o Espiritismo. Emmanuel, se você não tem nada para falar de bom, fique de boca fechada. Entenderam a frase do Raul Teixeira ou não? Sim. Ninguém está concordando com o que ele fez. Não é essa a colocação da doutrina espírita, mas está ali, prece para os criminosos. Veja. Talvez eu não consiga hoje, mas talvez daqui a um mês eu consiga, mas eu vou fazer. Entenderam ou não? Porque ele vai precisar. E querendo ou não, é um filho de Deus, é um irmão nosso, mais desequilibrado, mais doente, vai precisar. Tem a questão da justiça, tudo bem, não vou me... Veja, a justiça de Deus e dos homens, não a minha. Entenderam ou não? Porque senão isso vira vingança. Isso vira vingança. E a vingança consome primeiro o vingador. Essa é a característica da vingança. Consumir primeiro o vingador. Então veja, a prece diz para a gente, agora não estou conseguindo, mas eu vou fazer. Na hora que eu me restabelecer desse fato, eu vou fazer a prece por ele. É isso. Por isso que é difícil ser espírita. É muito difícil, é muito complicado. Não é para quem quer, é para quem aguenta. É a melhor? Claro que não. Mas para você entender que isso aqui é para você, você tem que ter uma certa maturidade espiritual. Senão você não aguenta. Tudo bem? Então, uma boa noite a todos vocês. Não, muito obrigado. Só vou fazer a prece de encerramento agora. E nesse momento, agradecemos a essas reflexões sobre essa prece. Agradecemos a São Francisco, a Joana de Ângeles, que foi clara, a toda a espiritualidade amiga, que aos poucos vem trazendo essas reflexões, esses sentimentos, essas emoções. Agradecemos ao nosso anjo da guarda, tão presentes nas nossas vidas. Aqueles anjos da guarda encarnados, que também nos ajudam muito nessa nossa jornada. Agradecemos aos nossos pais, aos nossos avós, aos nossos bisavós, a todos aqueles que fizeram parte, que fazem parte da nossa família.
a Deus, nosso Pai, que nos concede a vida, que nos concede o tempo, a Jesus, nosso Mestre, nosso amigo de todas as horas, a Allan Kardec, o nosso codificador, que de alguma forma nos trouxe uma doutrina que consola, que esclarece, mas que essencialmente nos liberta, a Chico Xavier, a Divaldo, a todos os grandes mensageiros, missionários, que através dos seus livros estão nos ajudando a entender um pouquinho melhor sobre nós mesmos, sobre os nossos sentimentos, sobre o nosso momento evolutivo, sobre a nossa necessidade de sermos seres humanos. A essa casa e toda a sua estrutura material e espiritual, a todos os seus trabalhadores, colaboradores encarnados e desencarnados, o nosso muito obrigado. Sabemos que estamos todos, absolutamente todos em tratamento. E eles nos acolhem, nos abraçam, nos respeitam, entendem as nossas dores, nos medicam, mas nos dão a oportunidade de aprendermos, de trabalharmos, de crescermos, de mostrar que nós somos filhos de Deus, com grandes potenciais. E muitas vezes a vida, através das dificuldades, dos obstáculos, faz com que a gente ultrapasse. São desafios para que a gente possa entender exatamente qual é o nosso valor. E o nosso valor vem de dentro de nós, da nossa individualidade, da nossa herança divina, da nossa paternidade, que está sempre, sempre, sempre nos envolvendo, nos amparando e nos dando a oportunidade. E que possamos estar sempre juntos nessa jornada. Que assim seja.